Beleza, boa noite para vocês. Vamos lá, continuando Atos capítulo 3. Semana passada a gente entrou no capítulo 3, eu tentei recapitular um pouco do capítulo 2, né, meus irmãos? E a gente foi no 3 aí do verso 1 até o verso 17. Hoje eu quero voltar um pouquinho, quero puxar do 15 até o final do capítulo 3, para a gente pegar a ideia completa, para a gente pegar a ideia inteira daquilo que a gente está lendo, está aprendendo, né? Lembrando do contexto, né, meus irmãos, o contexto aqui específico do que nós falamos da semana passada é de Pedro, depois de ter feito aquele discurso grandioso, o Pentecostes, tudo aquilo no capítulo 2, no capítulo 3, ele está lá junto com João, entra no templo e acontece aquele lance de um pedinte, né, um aleijado que estava ali, pedir para ele uma moeda e ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Fala, levanta e anda, e o cara levanta e faz aquela festa toda, a ponto das pessoas que estavam ali no templo pararem para querer saber mais o que aconteceu. O que nós vamos focar hoje é ainda no discurso de Pedro. Pedro aproveitando então a circunstância, as pessoas que deram atenção e o fato desse coxo, desse aleijado, ter reconhecido o que Deus fez por intermédio da mão dos discípulos. Então Pedro faz aquele discurso maravilhoso. Eu falei para vocês, né, é uma piada obviamente, mas é sempre bom lembrar que no primeiro discurso lá de Pedro converte 3.000 pessoas, né? Aí Pedro, cada vez que ele discursa, vai convertendo, tanto que você vira aqui 2 páginas do livro de Atos, converteu 5.000 pessoas. Eu acho que dali para frente eles proibiram ele de pregar, porque pelo amor de Deus, né? Imagina a igreja num dia tem 70 pessoas, 120 no dia do Pentecostes, aí depois de um dia para o outro tem 5.120, onde que vai pôr esse povo todo, né? É um bom problema. Então, pedi para o Guilherme ler para nós, Atos capítulo 3, leia do 15 ao 26, por favor. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isso, como fez também os vossos governantes. Mas essas coisas que Deus pronunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, e assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que o vosso pecado sejam apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo, que já foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirei em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentro do povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, e os que seguiram depois, todos os quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e dos pactos que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Isso aí, muito bom. Então vamos lá, meus irmãos, voltando aí no verso 15, né, do começo que a gente vai trabalhar hoje. Reduz só um pouco o volume, por favor. Bastante microfonia. O texto que a gente falou na semana passada, né? Verso 15: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Príncipe aqui na minha Bíblia está com um P maiúsculo, em algumas versões a gente encontra autor da vida, que é uma expressão também extremamente coerente. O que eu chamei a atenção de vocês na semana passada? Eu falei sobre como Pedro está falando a respeito de um assunto aqui, que tem uma profundidade teológica surpreendente, e considerando a escolaridade do Pedro, considerando o histórico que ele tem, entre ser um cara turrão, teimoso,
um cara que não tem tanto conhecimento acerca de tantos assuntos, é surpreendente o como que ele alcança um entendimento tão claro a respeito dessa posição de Jesus, dessa natureza de Jesus perante a criação. Ele está colocando aqui de maneira muito clara Jesus como o autor da vida. É assim, ó, se existe vida, Jesus não é um coadjuvante nela. Jesus não é um administrador. Jesus é o autor da vida. E na semana passada eu até falei para vocês, quer fazer um exercício muito interessante? Começa a ler todo o Antigo Testamento, pode escolher a sua passagem preferida, mas de preferência, obviamente, aquelas que têm mais interferência de Deus nas histórias, e começa a ouvir as palavras de Deus com os profetas, ou com todos os homens e mulheres no Antigo Testamento que têm um relacionamento com Deus, a partir da ótica de que é Cristo falando com eles. Muda completamente a sua relação com a Escritura. Começa a ler Gênesis. Começa a ler Gênesis a partir da ótica de que a voz que está falando é a voz de Cristo. Muda completamente a sua relação com a Escritura. E eu falei isso na semana passada também, né? Que isso faz todo sentido quando a gente cruza o começo de Gênesis, lá do capítulo 1, com o começo do Evangelho de João. O Evangelho de João, né, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e está falando a respeito de Jesus. O Verbo é a palavra que expressa ação. Agora, o que nós temos lá em Gênesis capítulo 1? Deus criando todas as coisas por intermédio da palavra. Então fala, que palavra de Deus é essa que assume a autoria de todas as coisas? É exatamente o que João depois retrata no Evangelho. Isso, meus irmãos, é revelador. Como é que Pedro alcança esse entendimento aqui agora? Nós estamos falando assim, o cara andou com Jesus 3 anos, depois teve os 40 dias após a ressurreição, aí Jesus já vazou fora, mas o que foi marcante no entendimento de Pedro, além de toda a instrução que ele recebeu? A ação do Espírito Santo. É por isso que a gente sempre diz, meus irmãos, estude a Escritura, mergulha na Escritura, mas se você não clamar a Deus que traga revelação, existem coisas que nem os mais sábios sobre a face da terra vão alcançar, porque existem coisas que não podem ser explicadas, por incrível que pareça, por mais óbvias que pareçam depois que você as compreende, existem muitas coisas que são reveladas mesmo. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo. O que Pedro falou aqui, gente, é muito profundo. Jesus não é um administrador de bênçãos de Deus, Jesus é o autor da vida. Pesado isso, complicado, né? E aí ele diz, matastes o autor da vida, o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então ele está dizendo, vocês sentenciaram o autor da vida à morte, mas ele reverteu a sentença de vocês. Então esse cara não é qualquer um não, e nós somos testemunhas. Nós estamos aqui para dizer que nós vimos isso tudo que aconteceu, eles, né? Verso 16, outro verso que eu acho importante também, para aquilo que nós vamos falar no restante. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, o cara que foi curado, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Eu enfatizei, né, meus irmãos, que a fé no nome de Jesus, relacionado a quem Jesus é, e não uma palavra mágica, como muitas pessoas pressupõem, a ponto de usar o nome de Jesus para qualquer coisa, que eu falei que tem gente que faz isso demais, né? O cara às vezes não tem conhecimento com Deus e começa a usar o nome de Jesus. No livro de Atos, é muito legal, lá na frente, quando a gente for chegar nessa parte, é uma das partes mais divertidas, na minha opinião. Os apóstolos descrevem um sujeito que expulsa demônios em nome de Jesus, mas sem conhecer Jesus. E é muito legal, porque ele chega para o cara e fala assim, para o demônio, né, ele fala assim, então eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E a situação ali foi muito legal, porque o endemoniado literalmente virou e falou assim, olha, eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, mas e você, quem que é? E aí foi para cima dele, deu-lhe uma surra, que o cara saiu com as roupas tudo rasgadas e pelo jeito esse aí não invocou o nome de Jesus nunca mais, né? Então o nome de Jesus não é amuleto. O nome de Jesus é uma referência a uma pessoa, e essa pessoa tem vontade, não é uma ideia, não é um pensamento positivo, é uma pessoa, e nós precisamos o quê? De relacionamento com a pessoa, nós precisamos conhecer a vontade dessa pessoa.
Nesta condição, o nome de Jesus é poderoso. Em outra condição, meus irmãos, é mais um amuleto, pode acabar se tornando até fruto de uma idolatria, né? Algo religioso, mas que não traduz nada. Por isso que a gente sempre está tirando sarro, né? Com as coisas gospel, né? Que o cara vai lá, pega uma sandália feminina, escreve Jesus e qualquer coisa, virou uma sandália gospel, né? Gente, mas não adianta botar Jesus nas coisas se nós não estamos comprometidos com a vontade de Jesus. Então não caia nesse golpe aí, né? Aí chegamos no verso 17, que acho que foi o último que a gente falou na semana passada, que diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. A mensagem de Pedro aqui, gente, também não se parece com a mensagem do Pedro de algum pouco para trás. Não sei se vocês se lembram qual é a reação de Pedro quando chega diante de uma cidade onde as pessoas não são tementes a Deus. A reação dele é ser o primeiro a se colocar e falar assim: ó, Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora aqui e Deus vai fazer cair fogo do céu e consome esses pagãos todos. Ou seja, Pedro é uma pessoa perfeitamente normal, vingativa, querendo tomar as dores de Deus. Agora aqui, pensa, já mataram Jesus, Jesus ressuscitou. Para quem que Pedro está falando? Ele está dentro do templo judaico, falando exatamente com os religiosos que acabaram sendo responsáveis pela crucificação de Jesus. Então seria natural, né, se a gente parar para pensar, que Pedro virasse e falasse assim: vocês são amaldiçoados, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são culpados. Mas o que ele diz? Ele diz assim: vocês são culpados, mas até isso pode ser perdoado. Então esse Pedro aqui, gente, na boa, é um homem transformado. Que a gente não despreze essa ação do Espírito Santo na vida de todos nós, viu? Esse testemunho é um testemunho que tem que acontecer na vida de todos nós. Quanto mais a gente se relacionar com a palavra, com a oração, com a comunhão, quanto mais a gente viver esses três elementos intensamente, o Espírito Santo vai agindo em nós, e um dia alguém vai dizer para você assim: você se tornou uma pessoa diferente. Para você às vezes não vai parecer, que a gente está vivendo um dia de cada vez, né? É igual o filho da gente não cresce, mas o filho dos outros, que você vê uma vez por semana, uma vez por mês, cada vez que você vê, você leva um susto. As pessoas irão se surpreender com você, se de fato você está comprometido em buscar essa jornada, em viver essa jornada, de conhecer ainda mais a vontade de Deus. E meus irmãos, que alegria, né? A gente pensar que se a ignorância ainda gerou, né, uma oportunidade de arrependimento, não apenas para as pessoas que concordaram com seus líderes religiosos que crucificaram Jesus, mas inclusive para os príncipes, para os líderes, o que está dizendo aqui. Então, meus irmãos, que pecado que nós vamos administrar aí na nossa jornada que não possa ser perdoado? A única referência que a gente tem é o que o próprio Jesus falou, que o único pecado que não seria perdoado jamais é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí sempre vem aquela pergunta técnica, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem muitas teorias, né? Mas a teoria mais lógica é: a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquilo que uma pessoa que é de Deus não vai conseguir fazer, tá? Então relaxa, está na mão de Deus, sempre teve, tá? A gente não fica preocupado com isso. Agora, se existe alguma conduta prática que você desconfia que isso possa ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não faça. É melhor a gente errar sendo prudente do que a gente errar sendo também legalista, né? Nós não estamos aqui para arbitrar as coisas na vida de ninguém. Lembrando, meus irmãos, que Paulo, ele tem um testemunho às vezes muito pior do que o de todos nós. E Paulo é chamado para ser apóstolo do Senhor, e não é qualquer um não. É autor de metade do Novo Testamento. Paulo não rejeitava Cristo. Paulo odiava o Cristo e todos que o professavam. Paulo participou do homicídio de muitos cristãos. Há inclusive muitos estudiosos que defendem que ele era um daqueles que tem ali responsabilidade direta pela morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que é um dos diáconos, levantados lá no capítulo 6 de Atos. Então Paulo, gente, é um homem de mãos sujas de sangue, e no entanto Deus tem um plano para a vida de Paulo. Então, se Paulo, com todo esse currículo negativo, ainda assim consegue ser um homem tão gracioso, tão usado por Deus, eu tenho certeza que entre nós aqui, meus irmãos, tudo vai dar conserto, tá? Não se desespere. Firma o bet aí. Verso 18.
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Eu gosto demais dessa afirmação aqui, porque, meus irmãos, isso aqui tem que gerar no nosso coração uma postura de humildade, principalmente com relação às profecias do fim, o Apocalipse. Por quê? Porque é muito claro para Pedro e para os demais apóstolos, inclusive este é o grande conteúdo da pregação deles. Paulo, então, depois ainda enriquece ainda mais o discurso, porque Paulo não era o iletrado como Pedro era. O Pedro aprendeu por intermédio daquilo que os rabinos pregavam, e depois do próprio Jesus, né? Como seu próprio mestre. Agora, Paulo é diferente. Paulo era fariseu. Paulo foi formado aos pés de um dos maiores líderes dos fariseus da sua época, que era um sujeito chamado Gamaliel. Esse Gamaliel vem de uma linhagem, meus irmãos, que é assim, a elite dos fariseus. Então, se a gente fosse falar em termos acadêmicos contemporâneos, o Paulo é o PhD em teologia, ele sabe muito bem do que ele está falando. E é legal que o Paulo não contradiz aquilo que Pedro e os demais discípulos entenderam, muito pelo contrário, ele acrescenta ainda mais. Ele mostra que tudo isso que Deus havia já revelado aqui, ainda tem que progredir um pouco mais. Mas por que eu falei que esta referência deveria trazer para nós humildade? Por uma razão muito simples. É muito fácil, depois que nós temos Cristo ressurreto, depois que nós enxergamos agora quem é o Messias, a gente olhar para as profecias para trás e dizer assim, o profeta tal disse isso, o profeta tal disse aquilo. Mas para quem está ali no olho do furacão, meus irmãos, é muito difícil. Ou seja, trazendo para a nossa vida, é muita presunção e arrogância da nossa parte começar a ler o Apocalipse, que são as profecias, né? Que vem falando desde a ressurreição de Cristo até o final mesmo, os últimos dias, e você começar a dar interpretação em cima daquilo que nós não possuímos conhecimento suficiente. Uma coisa que a gente sempre tem tentado lembrar, a proposta das profecias, a proposta do livro de Apocalipse, não é para gerar em nós ansiedade, muito menos para a gente começar a fazer calendário. Vamos fazer um cronograma aqui de quando é que as coisas vão acontecer. Aí o cara fica paranoico. O Bolsonaro foi lá conversar com o Trump, aí tem uma galera desse naipe, os caras falam assim, foi conversar com o anticristo. Só que eu me lembro, quando eu me converti, que o anticristo era o Bush pai, que ele que era o presidente na época, né? Depois foi virando outros presidentes, que mudou de presidente umas 6 vezes de lá para cá, né? E a galera fica inventando essas coisas, gente. Gente, primeiro, que anticristo? Essa é boa também, né? Nem tem a palavra anticristo no Apocalipse. Nem tem, gente. A palavra anticristo está nas cartas de João. E não fala o anticristo, fala os anticristos. E o que mais que fala? Fala que eles saíram do nosso meio, que são pessoas que andavam com a gente, mas não tinham parte com a gente. Estes se tornaram anticristos. Eles não só não acertam no caminho, como ainda faz questão de atrapalhar os outros. Então está vendo como a galera viaja na maionese? Quando eu falo da gente ter um coração um pouco mais humilde, é muito simples. É a gente olhar para as profecias a partir da ótica da vigilância. Então, por exemplo, lendo o Apocalipse, você vai ver que existem lá 7 cartas para 7 igrejas. Essas igrejas nem existem mais. A profecia tem uma proposição imediata, mas ela tem uma proposição de valor eterno. Então o imediato já se cumpriu, a igreja de Filadélfia lá nem tem mais, mas aquilo lá serve para toda a igreja. Então eu posso olhar o que Jesus falou para essa igreja, o que Jesus falou para a igreja de Esmirna, por exemplo, e tomar para a gente ver se a gente não se enquadra naquilo. Então isso é vigilância, porque se Jesus está sendo duro nas suas cartas com aquelas igrejas, nós precisamos entender que nós não somos melhores do que eles. Então nós precisamos nos colocar com a postura correta, gerando vigilância. O que mais que diz no Apocalipse? Diz que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vai ser a celebração, vai ser uma coisa assim extraordinária. É uma narrativa que não faz nem muito sentido, porque todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Os terraplanistas piram, né? Porque falaram, não, a terra tem que ser plana para todo mundo ver ao mesmo tempo, né? Então, meus irmãos, é muito mais uma questão sobrenatural do que uma questão física. Mas, de fato, todo olho vai ver. Certo? O que mais?
Então, se nós sabemos que Cristo vai voltar, e isso endossa tudo aquilo que o restante da Escritura diz, então isso tem que fazer com que a gente tenha vigilância. Eu sei que Jesus vai voltar. Por quê? Porque Ele disse que vai voltar. Nós temos profecias que Ele vai voltar. Agora, eu sei quando? Não sei. Eu sei como? Eu sei que Ele vai vir no alto e todo mundo vai ver. Só que vai lendo Bíblia. Aí você vai ver que é assim, ó, Jesus falando. Aquele dia lá vai ser igual o ladrão entrando em casa. A hora que você menos esperar, vai ser pego de surpresa. Então o que a gente tem que fazer? Ser vigilante. Esteja pronto em todo o tempo. Sabe aquelas questões de natureza espiritual e tudo mais que a gente deixa para depois? Não deixe. Gente, para quem está em Cristo, para quem vive a simplicidade do Evangelho, não faz diferença se Jesus vai voltar agora, que às vezes ele não ouviu, ou amanhã, ou daqui a 500 anos. Não faz diferença. Por quê? Porque nós já estamos em Cristo, está tudo certo. Então, se você tem algum problema para resolver, resolva. Dorme tranquilo, meu irmão. Confia em Deus. Aí, o que ainda fala aqui no verso 18, né, é que se cumpriu o que foi dito pela boca dos profetas. Meus irmãos, o Velho Testamento, ele não fala diretamente através da ideia de um Messias sofredor. Não existe essa ótica. Existe a ideia, olha o problema aqui, de um servo do Senhor sofredor. E isso é o que embananava o entendimento dos judeus. Porque eles esperavam um Messias, eles esperavam, isso era fato. E lá em Isaías capítulo 53, fala de um servo de Deus sofredor. Agora, como que esse povo ia imaginar que o Messias, ao invés de vir num trono com grande glória, viria como o mais humilde dos homens? Isso aqui quebrou as pernas deles. Então, da mesma maneira, pode ser que Deus aí tenha muitas surpresas para nós, naquilo que é o futuro. O que nós temos que fazer? Nos apegarmos às coisas simples, né? Ter essa humildade aí na nossa caminhada, tá? Então, Isaías 53, né, descreve esse servo do Senhor, que é um homem o quê? Quebrado. É um homem de dores, é um homem que vai carregar sobre si todo o peso, a nossa iniquidade, os nossos pecados, todas essas outras coisas. Essas pessoas não conseguiam fazer essa conexão. O que mais? Verso 19. Verso 19, Pedro então faz o apelo. Às vezes a gente entra numa crise de fazer apelo na vida da igreja, né, meus irmãos? Que a gente fica assim, mas se ninguém aceitar, né? Vou fazer um apelo aqui no final do culto, né? Para ver se alguém e tal, mas se ninguém aceitar. Eu acho engraçado que a postura de Pedro aqui, ele não está muito preocupado se alguém vai aceitar ou não. Tanto que está parecendo que não houve nenhum momento ali de, não, se você aí concorda com o que eu estou falando, vem aqui para frente. Não é isso que é apelo. O apelo é no sentido da gente colocar aquilo que é a verdade numa convicção tamanha, amarrado com aquilo que Deus está dizendo, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele. Não adianta você ter convicção de algo que não é verdade, que Deus não tem compromisso com isso. E aí, meus irmãos, a gente jogou a bomba para o outro. Agora, como que o outro vai se relacionar com Deus? A resposta dele, isso literalmente não está sob nosso controle. No verso 19, Pedro faz o apelo, ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então é para ter arrependimento, mas não basta. É para converter. O que é converter, gente? Converter é muito simples. Você está andando num caminho e de repente você faz uma conversão. Você mudou de caminho. Não é mais para andar do jeito que andava antes. Que jeito que é para andar, gente? Caminho de Deus, né? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então o 19 aqui fala, né? Reconheçam que vocês erraram a respeito de Jesus. Reconheçam que vocês viveram de uma maneira que desagrada a Deus. Aqui, meus irmãos, eu tenho que fazer algumas observações que vão transcender um pouco o texto aqui, mas eu acho que é algo até que é para ser intuitivo. Sabe qual que é o grande mal da religião judaica? Gente, ele está pregando dentro do templo. Ele não está pregando para pagãos, ele está pregando para a gente que está lá por causa de Deus. Sabe qual que é o grande problema da religião judaica? É que ela dá certo. Dentro da sua proposta, ela dá certo. E tem muita gente na sua caminhada
que a pior coisa que poderia acontecer é dar certo. Por isso que a gente testemunha aqui que quando você começa a andar com Jesus, à medida que Deus vai trabalhando na sua vida, tem umas coisas que parece que piora. Tem umas coisas que parece que piora. Você fala assim, rapaz, minha vida estava tão boa, e de repente agora eu estou passando por problema nisso, e o dinheiro aconteceu isso, e eu tive um problema com a minha família, eu tive um problema com não sei o que lá. Por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece porque a gente às vezes não tem a consciência de que o melhor jeito do diabo acabar com a nossa vida é nos ajudar quando a gente não está com o caminho alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, quanto mais certo a gente der, pior fica. E a religião judaica, ela estava tão preocupada com as formas que ela se esqueceu da essência. Então o que era importante para eles? O templo, o serviço no templo, só que o serviço não servia a ninguém. Os sacrifícios, o rigor da lei, a observância. Se pegasse alguém em pecado, temos que apedrejar conforme a lei diz na frente de todo mundo. Mas os caras queriam o quê? Reconhecimento. Eles queriam que a hora que eles chegassem com aquele tanto de badulaque pendurado, já chega até fazendo barulho, né? Todo mundo, lá o homem de Deus, o fariseu. E vou te falar um negócio, meus irmãos. Muitas vezes, nós na vida da igreja estamos vivendo a mesma jornada. A gente aprende 2, 3 coisas aí, 2, 3 pulos do gato na jornada da fé, e a humildade vai para o espaço. Eu falo isso porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu, na minha vida, passei por muitos momentos que eu precisei ser quebrado por Deus. Logo que eu me converti, gente, eu me lembro que eu participava de um pequeno grupo na época, né? E eles botaram uma mulher lá para dar o estudo, que ela é minha amiga até hoje, né? Embora ela é bem mais velha que eu, quando eu vejo na rua é festa. Mas essa mulher era ruim para dar estudo, velho. Ela era ruim de ler, ruim de explicar. A única coisa boa era a comida na casa dela, mas o resto não aproveitava nada. E aí na época eu virava e falava assim, cara, o pastor está ficando doido de deixar uma mulher dessa conduzir um grupo. Eu fazendo faculdade e a mulher, se tivesse a 5ª série, era muito. Mas vou falar um negócio para vocês, meus irmãos. Deus me quebrou por conta dessa situação. E eu quantas vezes estava lá só emitindo julgamento, dizendo, eu sei fazer melhor, eu sei mais do que essa pessoa, e sabia mesmo, não é mentira essa parte. Mas vou falar um negócio para vocês, então, o quanto eu tive que sofrer nessa condição, até que eu aprendesse a valorizar aquilo que Deus fazia através dela, apesar de todos os pesares. Então doeu foi em mim, viu? Não doeu foi nela, não. Nós, meus irmãos, rapidinho nos tornamos igual aos fariseus. E aí sabe como é que o diabo vai te ajudar? Ou melhor, vai te atrapalhar? Te ajudando. Ele vai fazer a sua devoção ficar ainda mais focado, porque quanto mais devoto da coisa errada, mais longe a gente fica de Deus. Só que com a agenda, indo em 200 cultos, reunindo para orar, mas o coração, ó, longe, muito longe. Nós precisamos fugir desse tipo de coisa. Pedro aqui pega pesado. Lembra que ele não está falando com um pagão. Arrependa, reconheça que vocês erraram e convertam-se. Convertam-se. Muito pesado isso, né, meus irmãos? E aí ele diz que virá tempos de refrigério pela presença do Senhor. Até Pedro está dizendo, está falando assim, olha, o refrigério não é só para a eternidade não, viu? Porque o jugo religioso que vocês estão carregando, para começar, ele é insuportável. Vocês estão se enchendo de observância, se enchendo de coisa, mas isso está fazendo vocês ficar mais felizes ou mais tristes? Vamos pensar, irmãos, digamos que a gente chegasse aqui na semana que vem e a gente trouxesse uma lista. Nós fizemos um concílio aqui fechado, só com quem a gente achava que era mais cabeção, entendia mais de Bíblia, e aí como a gente acha que vocês não entendem nada, então nós tomamos decisão tudo já, e a gente vem cá e traz umas listas. Não, já que vocês não entendem mesmo, então nós vamos trazer um monte de mandamento contemporâneo para os dias que nós estamos vivendo agora. Então é isso, ó, pode isso, não pode aquilo, não pode ir no Rock in Rio, entendeu? Não pode mais baixar música pirata, não pode mais. Aí nós vamos fazendo lista e vamos passando mandamento para a galera, ó, as roupas tem que ser assim, assim, assado. E aí, o que isso parece? Uma devoção sincera. Porque todas essas coisas, se você parar para pensar, tem lá mesmo, de fato, uma moral duvidosa. Quando eu não assumo a responsabilidade pela roupa que eu uso, por exemplo, e eu começo a achar que todo mundo tem que me aguentar de qualquer jeito.
Ou quando, por exemplo, eu começo a fazer da questão da pirataria, não mais algo eventual na minha vida, mas um princípio. Dali um pouco eu não estou mais pirateando, eu já estou ensinando a piratear, daqui a pouco eu estou ganhando dinheiro do trabalho dos outros. Coisa que todos nós fazemos, meus irmãos. Aí o que acontece? A gente vem com a regra, e aí a gente diz tudo que pode e tudo que não pode. Quanto mais regra a gente tiver, quanto mais esforço para se adequar na regra, você vai perceber que a gente vai ficar mais triste. Por quê? Porque o fardo da lei é insuportável. A gente não consegue seguir nem o Antigo Testamento, gente. E o Antigo Testamento é exatamente isso. O Antigo Testamento é assim, ó, a roupa não pode ter 2 tipos de tecido. Aí eu vou na loja, compro uma cueca da Lupo, top das galáxias, R$35. Eu vou chorando, pagando 35 conto numa cueca, né? E aí vem lá, 75% algodão, 25% elastano. Segundo o Antigo Testamento, essa roupa não pode ser usada. Olha que fardo, meus irmãos. O que Pedro está prometendo aqui? Arrependam-se, convertam-se, os seus pecados serão apagados, e mais do que isso, virá tempos de refrigério. Porque o mandamento não gera vida. O mandamento não gera vida. A consciência a respeito da vontade de Deus gera vida. Aí a gente excede o mandamento. A gente faz mais do que o mandamento. Pode usar a cueca de 2 tecidos sem problema nenhum, tá, meus irmãos? Verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Gente, a conversão de Israel, da nação de Israel, significava exatamente a vinda do Messias. Eles esperaram um Messias diferente, de um jeito diferente. Então, gente, o fato deles não terem reconhecido a maneira pela qual Jesus agiu, não anula aquilo que era o plano de Deus desde sempre, desde o começo da Bíblia. Agora o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, mas vocês não reconheceram ele, né? Só que se vocês verem ele agora, vocês vão reconhecer. Ele será enviado novamente. Quem vai ser enviado? O mesmo, o que já foi pregado para vocês, é o mesmo Jesus. Ele está fazendo apenas a referência. Verso 21, aí agora ele vai falar detalhes sobre isso. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, gente, olha que legal, o céu contenha, então Jesus está lá junto com o Pai, e ele não virá até o momento oportuno. Que tempo é esse? O tempo da restauração de tudo. Quando você vai aqui para os originais e tenta ver o sentido desse tudo, gente, é muito legal, porque a ideia de Jesus vir para restaurar tudo é tudo mesmo, não sei se vocês acompanharam, né? O nosso ministério tem uma missão ligada à congregação lá do bairro Dom Almir, chamada Missão África, onde a gente trabalha, é uma plantação de igreja, mas tem uma escola, já tinha uma pá de coisa lá em Moçambique. E aí o que aconteceu? Não sei se vocês viram, deu um tufão lá em Moçambique, e a galera está tudo debaixo d'água e tudo mais. A escola que o nosso ministério construiu lá, foi para o espaço. Foi destruído, tanto que a gente está mobilizando para levantar ofertas, porque nós não queremos chegar lá para chorar, nós queremos chegar lá para falar assim, vamos construir de novo. As pessoas ilhadas no telhado das casas, as que não foram levadas, né? E a água cobriu tudo, e lá não tem assim, vou esperar o bombeiro. Que bombeiro, meu irmão? É uma aldeia, literalmente. Então diz que tem gente que já está 3 dias em cima do telhado de casa, esperando a água baixar, sem comida, sem nada. Essa é a situação. Aí para pensar, de quem é a culpa? Essa é boa, né? Os neopentecostais dirão assim, a culpa deve ser de alguém que pecou lá, né? Gente, pelo amor de Deus. A culpa de todas as coisas, meus irmãos, é da queda. Desde que nós desobedecemos a Deus, o que aconteceu? Todas as relações no mundo se tornaram corrompidas. Então até mesmo o desequilíbrio ambiental é fruto de consequências secundárias, terciárias, quaternárias do pecado.
Agora, o pior, gente, é que essa situação ainda denuncia de uma maneira mais explícita, ou melhor, né, porque também é uma oportunidade, o nosso pecado atual. Hoje a gente estava conversando com o pastor Paulo Júnior, ele estava falando isso, ele falou assim, se cai uma torre, um prédio gigante em Dubai, o que acontece? Nada. 15 dias depois, eles já estão começando a obra de reconstrução. Quando caíram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, qual era a palavra que as pessoas usavam após a queda das torres? A palavra era vingança. Queremos vingança. Agora, Deus permitiu, por mais difícil que isso seja, os miseráveis que perderam a vida lá, esse nós sabemos que Deus é bom. Então nós cremos que eles estão com o Senhor, não é esse o problema. Mas o resto das pessoas que estão sofrendo agora, geram em nós a oportunidade de que a gente se mova na direção de ser igreja como deveria ser. Não apenas nós, viu, irmãos? Nós estamos falando do mundo agora, porque agora o mundo está vendo o tamanho do problema. Então, a restauração de todas as coisas é todas as coisas mesmo. É isso que Cristo vai vir. O que vai mudar? Eu anotei uma série de coisas aqui legais. Vai mudar a relação da gente com as coisas boas e ruins, porque nós não sofreremos mais influência do mal, nós não teremos que administrar pecado, e nós teremos a redenção da natureza e o aperfeiçoamento completo das relações sociais. Isso é o céu, meus irmãos. Isso é o céu. Ah, mas como é que vai ser? Não sei, mas eu sei que tudo isso faz parte das promessas, tá? Então a pregação de Pedro aqui é muito interessante. Ele fala que Jesus está contido ali nos céus até o tempo da restauração de tudo. E o interessante, né, é que ele fala que Deus disse essas coisas através da boca dos seus santos profetas desde o princípio. Se no versículo passado a gente leu a expressão tempo de refrigério, se referindo ao presente, quando a gente ouve restauração de todas as coisas, a gente está vendo agora falar de futuro. Então há uma promessa para o presente e uma promessa para o futuro. Mas, gente, o que é interessante aqui? A gente pensar que Deus falou através dos profetas desde o começo, e as pessoas geraram N expectativas acerca de como isso poderia ser, mas não enxergaram o mais simples que Deus está fazendo. A expectativa de um judeu mediano ali é que Jesus viesse mesmo num trono, com um batalhão de anjos, e que fizesse com que Israel se tornasse a nação que fosse servida por todas as outras nações da face da terra. E é engraçado isso, porque parece que eles não entenderam nada, né? E à medida que a gente for terminar esse capítulo aqui, vocês vão ver o tanto que Deus, até pela boca de Pedro, está dando ideia de que o plano dele é um pouquinho melhor do que esse. E nem Pedro entendeu, ele foi entender mais para frente. Nos próximos capítulos a gente vai chegar lá. O que mais? Verso 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha o que Moisés deu spoiler aqui, avisou, né? Moisés falou: vocês estão entrando na terra prometida, eu não vou entrar, eu vou ter que ficar daqui só vendo mesmo. Ele não morreu, acabou que ele foi tomado ali por Deus, né? Ou ele morreu, mas o corpo dele não tem túmulo. Se tivesse, gente, vocês iam ver peregrinação desse povo até hoje, viu? Então Deus foi muito esperto ali, né? Os anjos ali entraram numa batalha, tomaram o corpo de Moisés e acabou, não tem nem túmulo. O que mais que aconteceu? Ele falou assim: mas agora que vocês entrarem na terra, no tempo oportuno, Deus vai levantar um homem lá, um semelhante a mim. Então a profecia estava dada, mas esses caras não conseguiam associar essa ideia de que esse profeta seria exatamente o Messias, seria o Cristo. Eles estavam esperando um Cristo de outro jeito. Esse texto, viu, gente, que Moisés fala, está em Deuteronômio 18, verso 15 a 19, tá? Verso 23, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Está vendo de onde vinham as expectativas deles? As expectativas é assim: Deus vai levantar um profeta para nós, esse profeta agora vai nos guiar, certo? Vai vir o Messias para nos reinar,
nós seremos novamente uma nação reinada por Deus, governada por Deus, e aí quem não ouvir esse cara vai morrer. E aí eles estavam esperando o quê? Que eles se libertassem da opressão política romana, que era o que mais doía neles. E qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é o Messias e o profeta é a mesma pessoa. Ele vem, certo? Ele vai pregar todas as coisas, vai falar todas as coisas. Ele já assume também a posição de sumo sacerdote. Ele assume também a posição, gente, olha como é que Deus está economizando funções aí, né? De cordeiro. E no final das contas ele morre no lugar do cordeiro. Como ele não tem pecado, ele ressuscita, ele não pode ficar morto. E agora ele é o sumo sacerdote perfeito, que literalmente faz com que todo aquele sistema religioso perca a função. Porque já que agora chamou a responsabilidade para ele, e ele é o próprio Deus, o que acaba acontecendo é que agora a gente pode falar diretamente com ele. Tirou todos os despachantes do processo. Que coisa legal, né? E essa parte aqui? Mas está dizendo que quem não ouvir ele vai morrer. E é isso que acontece. Pode não ser agora, mas vai. Porque nós sabemos que no último dia, Jesus vai vir, mas ele não vai vir como cordeiro mais não. Ele vai vir como leão. Aí na hora que ele vier, meus irmãos, ele vai literalmente separar os cabritos, né, os bodes das ovelhas. Então é muito importante que a gente enxergue esse tipo de coisa, tá? Verso 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Gente, olha que legal. O profeta Samuel, ele tinha uma forte proclamação no seu discurso a respeito da restauração de todas as coisas. Por isso que ele invocou aqui a questão do Samuel. E era uma conclusão lógica, né, gente? O quê? Que essas promessas não apenas se tornariam realidade, mas para os judeus, como povo escolhido anteriormente, né, aqueles que são os herdeiros primeiro da promessa, que eles tivessem algum privilégio aí no processo. Aí a gente entra exatamente no verso 25, diz assim, ó: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, gente, nós temos que parar para fazer uma observação acerca daquilo que eu falei para vocês, que o próprio Pedro testemunha, mas ainda não alcança, ele vai alcançar mais para frente. Por quê? Porque Pedro ainda está preocupado com os judeus. Pedro ainda está preocupado em repartir com aqueles que já eram os herdeiros da promessa. Então é fato, meus irmãos, como filho dos profetas, os judeus são herdeiros mesmo. Eles são de uma linhagem especial e tudo mais, só que o plano de Deus sempre foi muito maior. E a gente vê isso através da própria citação que Pedro coloca aqui no verso 25. Ele diz assim, ó, o concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão. O que Deus disse para Abraão? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Está dizendo aqui, ó, na tua descendência serão benditas todas as famílias de Israel? Todas as famílias do meu povo? Não, está falando todas as famílias da terra. Então enquanto, gente, os judeus estão pensando em ser um povo especial, enquanto Pedro agora está vendo como é que Deus está remindo o seu povo de uma maneira especial, Deus já está nas próprias até palavras de Pedro, mostrando que o plano dele é muito maior do que isso daí. E hoje é muito fácil, porque você vai lendo lá no Antigo Testamento, você vai vendo que está carregado de promessas de Deus, de que Deus faria com que até mesmo os povos que não são povo dele, no final se convertessem ao caminho correto. Então, meus irmãos, não tem remendo na história da igreja, não tem remendo na história de Deus. É um plano só do começo ao final. A gente é que vai ficando deslumbrado à medida que vai conhecendo ele. Vocês imaginam, a gente vai ler isso também no livro de Atos, quando Pedro teve que testemunhar a ação do Espírito Santo na vida de um sujeito chamado Cornélio, que era dos povos pagãos. Gente, tudo a teologia do Pedro, naquela hora, literalmente, meio que se curva. Deus deu uma visão para ele, gente, dizendo que era para ele prestar atenção. E o que ele fez diante da visão? Ele teimou com Deus. E tudo isso era uma jornada onde Deus o estava preparando para aquilo que havia de vir. Então Deus tem lá seus planos, viu, gente?
Verso 26, benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, qual é o plano de Deus para salvar os judeus? Jesus. Não tem outro plano, viu, gente? Agora, o plano era maior do que o que Pedro alcançou. O Pedro era também alcançar todos os outros povos. De que jeito? Jesus. Aí você me pergunta assim, dá para um judeu ser salvo sem Jesus? Meus irmãos, eu diria que não, mas eu vou explicar. Porque no rigor da coisa, o nome não é conhecido por quem é anterior a ele, mas a ideia é. Então para pensar sobre todas as vezes lá nos Salmos que a gente vê Davi falando a respeito do Senhor, e até mesmo muitas profecias. Lembra que Jesus cita um texto para confrontar os fariseus? Eles falam assim, me explica um negócio. Davi disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos como estrado dos seus pés. Aí o que Jesus pergunta para os fariseus? Ele fala assim, então, disse o Senhor ao meu Senhor. Então eles achavam que Davi estava falando dele mesmo. Então como pode ele ser o Senhor ou ser o Messias se ele chama Deus de Senhor? Que paradoxo é esse? Então, meus irmãos, Davi não conheceu Jesus, mas viveu como se conhecia. Deus lhe deu uma graça que nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz faz com que a graça tenha até mesmo efeitos retroativos. Para pensar, pode pegar o homem ou mulher que você quiser no Antigo Testamento, aplica a lei na vida desse homem e dessa mulher, quem escapa? Quem? O homem segundo o coração de Deus, o Davi, é um adúltero, homicida, mentiroso. O cara é ruim, gente. O homem segundo o coração de Deus, porque também quando ele reconhece o pecado dele, ele não esconde não, ele deixou até entrar na Bíblia, e ele podia mandar não entrar, porque ele era o rei, o profeta estava debaixo da autoridade dele, mas ele fez questão de não esconder, ele confessou o pecado dele publicamente. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Davi é um homem salvo pelas misericórdias daquilo que ele viu de longe, mas não alcançou. Agora, e nós? Pensa na responsabilidade. Nós não estamos falando de uma sombra, de uma promessa, de uma ideia. Nós estamos falando de um Jesus que já esteve presente e cujo testemunho está presente entre nós, então não tem jeito. Para nós, eu diria que a cobrança vai ser muito maior, sem sombra de dúvidas. É isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos refletindo à luz da Tua Palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para compreendê-las, direcionamento a respeito dos propósitos do Senhor e que a gente consiga ter o nosso coração inclinado para as coisas que realmente são importantes. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor traga para nós humildade, a humildade necessária para que a gente não se ensoberbeça, como os religiosos no tempo de Jesus acabaram fazendo. Gente que conhecia a Escritura, gente que às vezes conhecia muito mais do que a gente conhece, mas o coração acabou ficando distante, achando que sabia demais, que não tinha mais nada para aprender, que não precisava mais de uma postura de humildade. Senhor, não permita que a gente trilhe essa jornada, mas que o Seu Espírito Santo trabalhe em nós uma consciência clara, de que por mais que a gente saiba, que a gente aprenda coisas, Senhor, nós ainda não somos nada, nós ainda estamos só engateando nessa jornada, e que o Senhor nos abençoe, para que sejamos pessoas que verdadeiramente se arrependam e se convertam dos seus caminhos, de modo que o Seu nome seja glorificado e que a gente possa usufruir dos tempos de refrigério na nossa caminhada, sem fardos que tragam tristeza, mas também das promessas futuras que a Sua palavra traz para a gente. Em nome de Cristo Jesus, amém.